Terça-feira, 15 de março de 2022. No CL News de hoje, uma edição especial sobre a liberdade de imprensa. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, falando de Brasília. Hoje, o seu NetJornal começa e termina de uma forma um pouquinho diferente, porque eu preciso trazer até você algumas informações relevantes a respeito do trabalho que eu desenvolvo em seu benefício. Desde o início, eu sempre procurei manter transparência total com você, netespectador, inclusive interagindo com você por meio dos comentários, e-mails e mensagens de WhatsApp e nas outras plataformas, de maneira a manter o rumo do noticiário dentro dos mais altos padrões de credibilidade. Se eu cometesse algum erro, como cometi diversos ao longo da jornada, sempre pude contar com a correção feita por você que me alertou para o erro cometido e sempre coloquei o CL News à disposição para eventuais direitos de resposta. Como eu sempre disse, eu não tenho compromisso com o erro. É dentro desse espírito de transparência total que eu tenho mantido com cada netespectador que eu preciso relatar alguns acontecimentos recentes que chegam a colocar mesmo em risco a sobrevivência do CL News. Na semana passada, recebi uma intimação da Polícia Federal para prestar declarações no âmbito de um inquérito de número 4781. A ordem foi expedida pelo sinistro Lex Luthor de Moraes e ele tinha pressa. Eu tinha que ser ouvido dentro de 5 dias. Como eu não fazia ideia do que era esse inquérito 4781, fui buscar no Google alguma informação. A primeira que surgiu foi a seguinte, que é essa que está aí ao meu lado, abre aspas. O que é o inquérito 4781? O objeto de inquérito 4781 é indefinido, não está indicando fato específico a ser investigado. O que o inquérito instaurado pelo presidente do STF faz, basicamente, é instituir um estado policial no Brasil. Fecha aspas. Esta foi a definição dada pelo Google. E foi aí que caiu a minha ficha. O inquérito 4781 é o mesmo ilegal e inconstitucional das fake news, que já foi mencionado aqui no CL News diversas vezes. Pois bem, sem ter uma ideia exata do que me esperava, procurei me aprofundar no tema um pouco mais, pesquisando artigos e opiniões de juristas famosos. Na tarde de ontem, segunda-feira, passei cerca de 1h30 nas novas e magníficas dependências da Polícia Federal no comecinho da Asa Norte, em Brasília. Fui recebido com toda a fidalguia e cortesia pela escrivã e pelo delegado a cargo de tomar as minhas declarações, sempre muito educados e solícitos. A meu ver, eles cumpriram zelosamente e com louvor a tarefa que foi confiada a eles, a de seguir adiante com esse processo de bullying ou de intimidação de alto nível. Eu confesso que fiquei perplexo de início porque, como você sabe e você vê sempre ao final do CL News, eu falo e reitero que esse NetJornal não tem fake news. Ou seja, me pareceu um contrassenso chamar para depor num inquérito de fake news alguém que não mexe com fake news. Por outro, sabendo que esse inquérito se arrasta sem fim há cerca de 2 anos, fiquei pensando com meus botões. Bom, se o Lex Luthor de Moraes agora está correndo atrás de peixe pequeno como eu, que sou minúsculo, um grãozinho de areia na praia, é porque ele deve ter chegado ao fim da linha no desespero dele, né? Será que ele já foi atrás do compadre Augusto Nunes ou do Alexandre Garcia, que é gente do tamanho dele? Enfim, livre pensar é só pensar, né? Certo de que eu não tenho absolutamente nada a esconder, logo de início, antes mesmo de iniciar a sessão de perguntas e respostas, eu ofereci ao delegado a abertura pura e simples de qualquer tipo de sigilo meu, bancário, fiscal, telemático, isso, aquilo outro, no que ele me disse de forma bastante gentil que não era necessário. Foram feitas, então, as perguntas de praxe sobre o meu nome completo, escolaridade, endereço, local de trabalho, meu salário, minha renda obtida com a contribuição dos netespectadores, como é a produção do CL News, quantas pessoas agem nisso, onde eu obtenho as informações, como eu faço para verificar a veracidade delas, etc. Ocasião em que eu expliquei que eu sou jornalista há 40 anos, vivi durante 20 anos nos Estados Unidos, que meus comentários e opiniões emitidas
são feitos na qualidade de um cidadão privado, com direito à livre manifestação do pensamento, e que eu não possuo, de forma alguma, qualquer tipo de conexão com partidos políticos ou mesmo com outros jornalistas considerados conservadores ou com empresas. Tampouco tenho alguma fonte de renda externa, deixando claro, enfim, que tudo o que eu digo sai da minha cabeça, a partir, é claro, das informações coletadas e que são públicas e que ninguém me sustenta para eu poder fazer o que eu faço de segunda a sábado, a não ser o meu público fiel que me ajuda com as contribuições espontâneas. Eu também deixei claro para os meus interlocutores na Polícia Federal que o CL News é um netjornal diferenciado, na medida em que ele mistura as informações do dia a dia com ironias, sarcasmos, piadinhas, galhofa, gozação, cobranças, às vezes duras, mas tudo dentro de um limite que eu, com 40 anos de profissão, considero aceitável e que, vamos e venhamos, é bem mais suave do que os ataques certeiros e de muito maior alcance popular desferidos por outros colegas bem mais graduados e experientes do que eu, né? Os conceitos que eu passo para você a respeito deste inquérito ilegal e inconstitucional operado pelo sinistro Lex Luthor de Moraes, por exemplo, são baseados na leitura de opiniões de gente respeitável, que entende do assunto. Eu não sou advogado. Esse pessoal queimou as pestanas durante anos e anos estudando direito. E hoje eles veem perplexos esse Frankenstein jurídico armado na Praça dos Três Podres Poderes, sem que ninguém apareça para recolocar a ordem na casa. Enfim, depois das perguntas ditas normais, o delegado entrou na parte específica do assunto que, pelo que eu entendi, teria chamado a atenção do nosso descapilarizado sinistro. O tema se concentrou na edição do CL News de 15 de fevereiro deste ano, quando eu fiz uma cobrança bastante dura, eu reconheço, dirigida ao sinistro Ricardo Lewandowski a respeito das inoculações. Na ocasião, eu qualifiquei Lewandowski muito duramente por ele ter se manifestado no sentido de que, abre aspas, a inoculação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário. Fecha aspas. Numa exibição de desfaçatez sem igual. Na realidade, todas as qualificações que eu despejei sobre ele na minha fala foram um somatório de meses, talvez até mesmo anos, de frustrações e decepções com a atuação de uma pessoa que, por mais que professe uma determinada ideologia e esteja sempre pronta a acolher as solicitações jurídicas dos seus companheirinhos esquerdistas, deveria demonstrar, ainda assim, um mínimo de bom senso e isenção, respeito pela cadeira onde ele senta, jamais deveria atuar com a disfarçatez demonstrada na enunciação de uma frase como essa. Mesmo infenso ao contato direto com o povo por habitar o Olimpo, Lewandowski, mais do que ninguém, deveria estar perfeitamente ciente de que, na sinuca de bico armada hoje em dia, a pessoa que se recusa a ser inoculada perde o direito a tudo, inclusive ao direito de frequentar o local de trabalho para sustentar a família. Portanto, é inadmissível que um homem desta estatura jurídica tenha a coragem de falar uma frase dessas, pois ela reúne e mistura dentro de si todos os conceitos de arrogância, ignorância, petulância, perversidade, podendo chegar até mesmo ao nível da molecagem. No mínimo, o STF deveria ter um setor de media training para que essas figuras testassem as declarações antes de torná-las públicas. Note, no entanto, que essa dura, eu até diria duríssima, admoestação foi feita com palavras muito fortes, sem dúvida, mas respeitando a condição deste ser humano que, lamentavelmente, parece ocupar um lugar indevido. A esta altura, eu não tive como mostrar ao delegado que minha conduta se encaixava perfeitamente nos parâmetros estabelecidos em plenário no Instituto Lula pelo próprio Lex Luthor de Moraes, que, por meio deste inquérito, parece estar me cobrando a minha extrema dureza nas declarações a respeito do colega dele,
Confira. O ministro Alexandre de Moraes considerou os artigos inconstitucionais. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Pois é, além disso, existe também a manifestação de um ex-integrante daquele local, o ministro Carlos Aires Brito. Por ocasião da rejeição da lei de imprensa, Aires Brito declarou que, abre aspas, o pensamento crítico introjeta no público em geral todo o apreço pelo valor da verdade, forçando a imprensa a informar em plenitude e com o máximo de fidedignidade. A história ensina que, em matéria de imprensa, não há espaço para o meio-termo ou a contemporização. Ou ela é inteiramente livre, ou dela já não se pode cogitar senão como jogo de aparência jurídica. Fecha aspas. O ministro Carlos Aires Brito mencionou também o artigo 220 da Constituição, pelo qual é assegurada a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo. Engraçado que Aires Brito tenha falado isso mesmo antes de o CL News existir, né? Por isso, o ministro Aires Brito entendeu que é assegurado ao jornalista o direito de, abre aspas, expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado. Fecha aspas. Nesse sentido, você pode ver que a minha admoestação áspera, como de resto tudo o que eu falo no CL News, sempre foi entendida pelo neto espectador, teve e tem o sentido de despertar o raciocínio na pessoa. É, no fundo, uma colaboração, uma espécie de presta atenção ou de abre o olho, para que a pessoa envolvida possa parar, observar que a grita é mais acentuada que o normal e fazer um exame de consciência e se perguntar: será que eu estou agindo corretamente? Será que eu deveria pensar de outra forma em relação a isso? Será que eu deveria examinar a questão por outro ângulo? Deveria consultar outra pessoa a respeito do tema? Por que as pessoas estão vendo a questão de maneira tão diferente da minha? Este é, na minha humilde opinião, o comportamento esperado daqueles que alcançam os postos mais altos, que recebem nas mãos a tarefa de guiar os cidadãos. Posso estar errado, mas é isso que eu acho. Eu acho realmente que todos os que são investidos de altos cargos não deveriam usar sapatos. Todos deveriam calçar as proverbiais sandálias da humildade. Após o questionamento sobre Ricardo Lewandowski, o delegado quis saber também se eu confirmava as declarações publicadas no CL News, dando conta de que o sinistro Luiz Barroso, na ocasião presidente do inútil Tribunal Superior Eleitoral, era mesmo disseminador de fake news. Eu respondi ao delegado sem ter a chance de mostrar a ele ou de adicionar às informações prestadas o vídeo que você vai ver a seguir, que sim, sem dúvida, eu confirmava, a partir do fato de que as fake news disseminadas pelo senhor Luiz Barroso estão gravadas em áudio e vídeo. Não é possível esse comprovante, como desavisadamente defendem, que o eleitor saia da cabine de votação com o comprovante físico do seu voto. Pela singela razão de que isso seria o fim do sigilo do voto. O voto secreto é previsto e garantido na Constituição, foi uma conquista que veio juntamente com a criação da Justiça Eleitoral e depois consagrada em todas as Constituições. Porque se sair o eleitor com o comprovante do seu voto, ele ficaria exposto a ter que exibir esse comprovante ao traficante, ao miliciano, ao coronel local ou a quem tivesse pretendido comprar o voto, violando a sua liberdade de escolha e o sigilo do voto. Com o voto impresso auditável, tudo fica mais claro. Você digita o número do candidato e confirma na urna.
Após o voto, uma impressora protegida por vidro emite a cédula impressa do voto visível somente para você. Agora, você pode conferir se o voto impresso na cédula é idêntico ao que aparece na tela da urna eletrônica. Se estiver correto, você confirma e a cédula impressa é enviada para a urna lacrada. Em nenhum momento você tem acesso à cédula impressa, que vai direto para a urna lacrada. Isso se repete até o fim do dia. Cada voto gera uma cédula conferida pelo eleitor. No final, a apuração continua a ser de forma eletrônica e ágil. A diferença é que com o voto impresso auditável, as cédulas contendo a prova material da vontade soberana e conferida por cada eleitor podem ser contadas, possibilitando assim a auditoria da apuração eletrônica de um jeito transparente e seguro. Voto impresso auditável. Você vota, você confere. Depois de lembrar ao delegado que o sinistro Barroso já cometeu inclusive crime de responsabilidade, indo ao Congresso interferir na votação da lei que introduziria o voto impresso auditável no Brasil, e, na falta deste vídeo para mostrar ao delegado, eu questionei como um indivíduo capaz de alcançar tal estatura funcional e administrativa poderia ser capaz de contar uma mentira dessas assim descaradamente, numa live, impunemente, quando ele sabe, ou deveria saber perfeitamente bem, que o sistema de voto impresso auditável prevê que a pessoa, depois de escolher seus candidatos e antes de apertar o confirma final, daria uma olhada numa caixa transparente ao lado da urna eletrônica para conferir se os números escolhidos eram aqueles mesmos. Conferência feita, o botão confirma seria apertado pela última vez, o papel seria cortado e cairia dentro de uma urna lacrada, sem que o eleitor pudesse absolutamente tocar no papel, quanto mais levar o papel consigo. Ou seja, se a então autoridade máxima do setor eleitoral disseminava fake news desse jeito, o jeito agora é censurar quem denuncia o fato, mostrando áudio e vídeo? Será que o senhor Barroso não deveria também calçar as sandalinhas da humildade e procurar se informar melhor? Será que é a assessoria dele que é abaixo da crítica? Quando é que ele vai aprender que o Telegram pode ser acessado de inúmeras formas e que esse tal banimento não vai adiantar coisa alguma? As pessoas vão continuar acessando o Telegram do mesmo jeito. Ao dar opiniões desse tipo enquanto presidente do TSE, o senhor Barroso simplesmente mostrou ser ignorante de pai e mãe em matéria de internet. Ou essa falação de banimento do Telegram seria mais uma fake news? Veja, o intuito, no fundo, é até colaborar com essa gente, trazer a elas um pouco de luz. Isso é caridade. E eu acredito firmemente que fora da caridade não há salvação. Mas parece que elas não querem ser ajudadas nesse momento. Fui perguntado também sobre o fato de eu me referir ao inútil Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que ele é, para muitos, muito corrupto. E se eu poderia provar alguma coisa nesse sentido. Eu respondi que não, obviamente, mas que isso é um jogo de palavras cuidadosamente articulado e faz parte da galhofa que envolve o CL News de maneira geral. Agora, a pergunta que fica no ar é a seguinte: um hacker invade o TSE e mora lá durante 7 meses, visitando e se mexendo por todos os cômodos, especialmente os importantíssimos e super críticos códigos-fonte. Depois que ele sai e vai embora, alguém do TSE apaga os logs e impossibilita a investigação completa do crime. Muitos dizem que isso foi um ato corrupto, mas eu não disse, certo? Curiosamente, o delegado me perguntou também se eu tinha a intenção de causar algum dano físico a algum integrante do Instituto Lula. Imagina só. Eu respondi enfaticamente que não, absolutamente não. Mesmo porque eles mesmos, de acordo com a minha ótica espírita, estão causando danos de todos os tipos a eles mesmos, e os cheques em branco que eles todos assinam, dia sim, outro também, serão cobrados por ele. E pelo que eu pude aprender nesta encarnação, geralmente na hora mais inconveniente possível. Por isso, eu não posso e nem preciso desejar aos outros o que eu não quero que desejem a mim, não é? De toda a conversa com o delegado, me sobrou uma dúvida. Ele me perguntou se eu podia confirmar que o sinistro Ricardo Lewandowski tinha o apelido de Polaco na lista de propinas da Odebrecht. Na hora, eu confirmei e disse que apenas me lembrava de ter visto uma lista dessas com nomes e apelidos há alguns anos,
Isso faz tempo, e Ricardo Lewandowski constava da lista como polaco, assim como Eduardo Paes é o nervosinho, o senador Álvaro Dias é o alicate e assim por diante. De qualquer forma, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e assim que eu cheguei em casa fui ao computador esmiuçar essa história. Encontrei a delação premiada de Marcelo Odebrecht, dizendo que Lewandowski era o polaco nos e-mails trocados pelos picaretas Petralhas. Era assim que eles se referiam a Lewandowski. Novamente, como eu não tenho absolutamente qualquer compromisso com o erro, eu desdigo aqui e daqui em diante o que eu andei dizendo equivocadamente nos últimos meses. Lewandowski não fazia parte da lista de propinas, pelo menos eu não consegui achar mais o documento que eu vi há anos atrás. Mas sim, era assim que ele era chamado nos e-mails, de acordo com Marcelo Odebrecht. Devo me desculpar com o sinistro Ricardo Lewandowski? Sim, de certa forma, embora esteja patente a associação dele com essas pessoas que dizimaram o Brasil. Essa foi uma escolha que ele fez, feliz ou infelizmente para ele. Por que o nome do Cláudio Lessa não aparece nesses e-mails? Por mais que se queira dourar a pílula, o ditado é milenar e inflexível. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Finalmente, eu quero lhe dizer que, embora me tenha sido dado o direito de ficar em silêncio, eu respondi rigorosamente a todas as perguntas que me foram feitas, aliás, muito educadamente pelos policiais, acrescentando voluntariamente muitas vezes detalhes que não foram incluídos no texto final redigido pelo delegado. Respondi por não perceber qualquer tipo de pegadinha ou de malícia nas perguntas que me foram feitas. E também pelo simples fato de que quem não deve não teme. Aliás, por falar nesse texto produzido pelo delegado, depois que eu fiz uma revisão nele rapidamente, rubriquei as páginas e assinei a última, eu perguntei se eu teria uma cópia para levar para casa. O delegado me disse que, por ser um inquérito sigiloso, eu só poderia obter isso em alguma outra repartição, talvez lá no Supremo. Resumo da ópera. Alguém acha mesmo que eu deveria me vangloriar ou me vitimizar por agora fazer parte desse grupo de perseguidos políticos do Fazendão? Será que eu deveria aproveitar essa publicidade gratuita que me foi dada pelo sinistro Lex Luthor de Moraes e me lançar a algum cargo público? Muito obrigado, mas eu passo, viu? Deixei perfeitamente claro ao delegado que eu não tenho a menor intenção de me lançar a coisa alguma. Como eu disse a ele, eu não estou a serviço de ninguém, estou a serviço de mim mesmo, da minha consciência, para o progresso do Brasil. É uma luta de ideias. Além do mais, eu estou perfeitamente ciente de que, depois de ter detectado um câncer, fato que eu compartilhei com você aqui no CL News, eu entrei na reta final desta existência. Eu sempre fui um noticiarista, agora transformado em comentarista a partir da experiência de vida adquirida e, sobretudo, muito frustrado atualmente com os rumos do jornalismo do Fazendão. Na minha época, o jornalista inquiria, perguntava, provocava, questionava. Hoje em dia, a esmagadora maioria se contenta em atuar como um menino de recado, como você vê na ilustração, desmontando uma estrutura importantíssima para a manutenção da verdadeira democracia. Não essa democracia safada, fake, que vive na boca imunda dessa esquerdalha, dessa comunistada, mas a democracia atuante, vigorosa, cobradora, que busca resultados e que quer levar o Brasil para a frente, não para os lados. Talvez eu seja apenas um dinossauro, um animal em extinção, mas é assim que eu pretendo atuar no campo jornalístico até o final, até onde deixarem, né? E tem mais uma. Eu deixei claro para o delegado que eu teria muito prazer em poder entrevistar o sinistro Lex Luthor de Moraes, frente a frente, pessoalmente, lhe fazer perguntas duras e, certamente, ouvir respostas igualmente duras num espaço talvez de 10 minutos para inserção no CL News. Mas eu acho que ele não incluiu a solicitação no texto a ser enviado ao Instituto Lula. Neste rápido giro de manchetes, o preço do petróleo cai para menos de $100 em meio a negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Ministério da Justiça determina que plataformas de streaming removam o filme pedófilo de Gentili e Porchat.
Brasil terá empresas operando no Espaço Porto de Alcântara em 2022 para lançamento e aterrissagem de veículos e módulos espaciais tripulados ou não. Balança comercial registra superávit de quase 8 bilhões de dólares no ano. Banco Mundial alerta para o impacto econômico das sanções contra a Rússia, que pode ser maior do que a própria guerra. A Associação de Caminhoneiros vai à justiça contra a política de preços da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que cria o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública, o Habite Seguro. Após receberem título da propriedade rural entregue pelo governo federal, um grupo de assentados resolveu mudar o nome da comunidade, que estava aliado ao símbolo do MST, e prestou homenagem ao governo Bolsonaro, que legalizou a posse da terra. Uma paciente internada no Hospital Municipal de Santa Terezinha, no interior da Bahia, com fortes dores no estômago, recebeu de uma enfermeira um copo com cachaça no último sábado. O episódio teria ocorrido por engano, porque a enfermeira achou que o líquido incolor, na verdade, era água. PF cumpre mandados no Rio, Mato Grosso do Sul e Flórida em operação contra o tráfico internacional de armas. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, voltou a defender hoje o foco da instituição em empréstimos para empresas de menor porte. Quase no encerramento de mais esta edição, quero mandar um forte abraço para os netespectadores Quality Couros de Sergipe, Aracaju, Gabriel Quixadá de Fortaleza, Ceará, Evaldo Gomes, Genivaldo Silva Santos e Luiz Antônio Codonho. Lembre-se de que você não precisa passar nem perto do YouTube nas próximas 2 semanas, a partir de ontem, visto que o canal do CL News sofreu um segundo e totalmente injustificado strike. A perseguição política prossegue também nesse nível, com os idiotas do YouTube acolhendo denúncias vazias feitas por esquerdopatas desesperados, cientes de que as chances do vigarista voltar a roubar como antes são bastante reduzidas. Na falta de argumentos, eles partem para a censura canalha. Por isso, procure alguma outra plataforma, como o Telegram, por exemplo. Ali você poderá acompanhar o CL News em sua versão integral, sem atropelos, até que o site dedicado do CL News esteja pronto, contendo não apenas o seu NetJornal, mas diversas outras coisas do seu interesse, para você se manter sempre bem informado, com objetividade, isenção, respeito à sua inteligência e muito bom humor. Quero também mandar um abraço para os netespectadores Geraldo Donizete Afonso, Vanderlei Antônio Buzon, Vitor Baldissera, Sandra Cunha, Éder Ribeiro Giusti e Gisela dos Santos Perales. Mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio da audiência e pela sua contribuição, sempre muito bem-vinda, para que essa nossa parceria possa continuar fazendo do CL News o seu NetJornal que não admite fake news. Ah, e mais uma coisinha. Nós nascemos sem trazer nada. Nós morremos sem levar absolutamente nada. E no meio disso, ficamos brigando por coisas que nós não trouxemos nem levaremos. Até a próxima.